Um calcário composto por carbonato de magnésio e carbonato de cálcio foi aquecido para produzir MgO e CaO. Uma amostra de 2 gramas dessas misturas de óxidos foi tratada com 100 ml de ácido clorídrico 1 molar. Sabendo que o excesso de ácido clorídrico necessitou de 20 ml de uma solução de NaOH 1 molar para ser neutralizado, determine a composição percentual em massa de MgCO3 e CaCO3 na amostra original desse calcário. Bom, a gente tem que ter em mente aqui, para resolver esses tipos de questão de retrotitulação que envolvem também um pouco de estequiometria, nós temos que ter em mente o primeiro ponto: colocar todas as equações. Bom, a primeira equação que eu vou colocar é a decomposição dos carbonatos: carbonato de magnésio e carbonato de cálcio. Carbonato de magnésio se decompõe para MgO mais CO2, e o carbonato de cálcio também se decompõe para CaO e CO2. Bom, e dessa relação nós tiramos o seguinte, que o número de mols de MgO vai ser igual ao número de mols de MgCO3. E o número de mols de CaO vai ser igual ao número de mols de CaCO3. Bom, segunda partida. Os MgOs são o MgO e o CaO, eles são tratados com HCl, da maneira em que a gente tem a reação formando MgCl2 mais água, mais HCl formando em CaCl2 mais água. Bom, aqui nós temos aqui 2, 1 e 1, ok? Bom, e a terceira reação é justamente a titulação, a retrotitulação do HCl que estava em excesso, reagindo com o NaOH, para termos a formação do NaCl mais água. Bom, o primeiro passo para a gente resolver essa questão, o passo A, é calcular o número de mols de HCl em excesso. Como a gente viu, a amostra de ácido clorídrico que está em excesso necessitou de 20 ml de uma solução NaOH 1 molar. Portanto, a gente tira da relação estequiométrica que é o seguinte: o número de mol de HCl que reagiu, ou seja, que está em excesso, sobre o número de mol de NaOH é de 1 para 1, seguindo a proporção estequiométrica, 1 para 1. Portanto, o número de mol de HCl em excesso vai ser igual a molaridade de NaOH vezes o volume de NaOH, que vai ser 20 ml, que é 20 vezes 10 a menos 3, litro, vezes 1 mol por litro, que vai me dar, na realidade, 2 vezes 10 a menos 2 mol. Então, a gente já encontrou o número de mol de HCl em excesso. E agora, o segundo passo é descobrir a quantidade de HCl que reagiu com os óxidos. Como é que eu vou fazer isso? Por lei de Lavoisier. Simplesmente, o número de mols de HCl total é igual ao número de mol de HCl que reagiu, mais o número de mol de HCl que ficou em excesso. Isso é a lei de Lavoisier. Bom, e como é que eu vou encontrar o número de mols total? O número de mols em excesso eu já tenho. Agora, o número de mols total ele me deu na questão. O número de mols total é 100 ml de ácido clorídrico molar. Então, vai ficar 0,1 litros, que é 100 ml, vezes 1 mol por litro. Vai ser igual ao número de mol de HCl que reagiu, mais o número de HCl em excesso a gente sabe, 2 vezes 10 a menos 2, mol. Então, a gente encontra que o número de mol de HCl que reagiu vai ser de 0,1 menos 2 vezes 10 a menos 2. Isso vai me dar 8 vezes 10 a menos 2. Mol. E agora é a sacada que a gente já terminou tudo de retrotitulação. Agora é só estequiometria. Bom, como iremos fazer a estequiometria? Estequiometria eu vou fazer de branco. Estequio. Ponto. Seguinte, galera. A gente sabe que esse número de mols de HCl que reagiu, ele vem das duas reações.
dessa reação e dessa reação. Por quê? Eu tenho a minha mistura de óxidos. Vou colocar aqui no desenho. Eu tenho a minha mistura de óxidos, MgO mais CaO. E eu vou colocar HCl nessa mistura. Então, o HCl total, o número de mols de HCl que reagiu, né, vai ser o número de mols de HCl que reagiu da reação A, que eu vou denominar aqui agora, reação A, e reação B. Vai ser o número de mols de HCl que reagiu da reação A, mais o número de mols de HCl que reagiu da reação B. Então, nós temos a relação entre os números de mol de HCl. E agora eu tenho que relacionar esses números de mol de HCl com números de mol de CaO. Como farei isso? Por estequiometria. A gente vê que o número de mols de HCl e o número de mols de CaO seguem proporção estequiométrica. Número de mol de MgO sobre número de mol de HCl vai ser 1, que é o coeficiente do MgO, sobre 2, que é o coeficiente do HCl. Portanto, o número de mols de HCl que provém da reação A é 2 vezes o número de mols de MgO. Analogamente, para a reação B também, o número de mol de HCl que vem da reação B é igual a 2 vezes o número de mol de CaO. Então, substituindo nessa equação, vai ficar 2 vezes, vou colocar logo em evidência, número de mols de MgO mais número de mols de CaO. Então, agora a gente encontra aqui o número de mols de MgO mais o número de mols de CaO vai ser, no caso, eu esqueci de substituir 8 vezes 10 a menos 2, né? Que é a quantidade de HCl que reagiu, né? Aqui, vai ser 8 vezes 10 a menos 2 dividido por 2, então 4 vezes 10 a menos 2 mol. Bom, então a gente chegou agora numa equação onde nós não temos solução. A gente tem duas incógnitas, mas não tem duas equações. De onde que vem a outra equação? Seguinte, ele me deu no enunciado que a soma, ele me deu no enunciado que a soma dos dois óxidos, MgO e CaO, é 2 gramas. Então, faremos isso. A massa, ficou muito grosso, escrita. A massa de MgO mais a massa de CaO é 2 gramas. E agora a gente consegue resolver esse sistema. Por quê? A gente tem duas incógnitas e duas equações. Seguinte, como a gente quer saber a massa de MgCO3 e CaCO3, então é mais fácil a gente descobrir o número de mols. Porque pela essa relação que a gente já encontrou, o número de mols de MgO é igual ao número de mols de MgCO3. Então, vamos substituir na equação de cima. Lembrando que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Portanto, a massa é o número de mols vezes a massa molar. Então, a gente tem essa relação aqui. Substituindo aqui, vai ficar o número de mols de MgO vezes 40, mais o número de mols de CaO vezes 56 é igual a 2. E lá em cima a gente tem que o número de mols de MgO é igual a 4 vezes 10 a menos 2 menos o número de mols de CaO. Substituindo, a gente vai ter o seguinte: 4 vezes 10 a menos 2 menos o número de mols de CaO. Isso tudo vezes 40, mais o número de mols de CaO vezes 56 é igual a 2. Resolvendo, encontramos que o número de mols de CaO vai dar... Bom, então a gente encontra o número de mols de CaO igual a 0,025 mol. E o número de mols de MgO vai ser 4 vezes 10 a menos 2 menos 0,025. Isso me deu 1,50 vezes 10 a menos 2 mol. Bom, agora a gente encontrou o número de mols de CaO, que é igual ao número de mols de CaCO3. E a gente encontrou o MgO, que é igual ao número de mols de MgCO3. Bom, agora nosso papel é transformar para massa e encontrar
o que ele pede na questão, que é justamente a composição percentual em massa. Então vamos ver. A gente sabe que a massa molar do carbonato de cálcio é 40 mais 12 mais 16 vezes 3. Isso me dá 100. Então, a gente encontra que a massa do carbonato de cálcio vai ser a massa molar vezes o número de mols, 0,025. Me dá 2,5 gramas, certo? E a massa do MgCO3 está me dando 1,5 vezes 10 a menos 2 vezes massa molar, que vai ser 24 mais 12 mais 16 vezes 3. Isso me dá uma massa molar, uma massa de 1,26 gramas, ok? Bom, com tudo isso, nós encontramos a porcentagem. Porcentagem do CaCO3, porcentagem do MgCO3. Vai ficar, então, 2,5 dividido por 2,5 mais 1,26. Isso me deu 66,48% de CaCO3. Menos isso, 33,51% de MgCO3. Então, nós temos aqui uma relação de porcentagem e a resolução da questão. Até mais!